Bom dia. Para quem não me conhece, eu não lembra aí de mim, eu sou a Tamires. Nós vamos dar início aqui hoje na aula de padrões de beleza. Conto aí com a colaboração de todo mundo, porque essa aula quem faz aí somos nós, tanto nós estagiários quanto vocês, alunos. E vamos lá que a discussão hoje é muito boa. Bom, vamos lá. O que é o tão falado padrão de beleza? Vamos começar aí pela definição. É um conjunto de características físicas de pessoas que são tidas como referência. Quando eu falo assim com vocês, uma pessoa linda, aí uma pessoa perfeita. Vamos começar a aula com chave de ouro, gente. Qual o tipo de pessoa que vem na cabeça de vocês? Quem começa aí me falando? Quando me falam de pessoa perfeita, eu penso logo nas modelos capas de revista, essas mulheres que aparecem de biquíni na televisão e tudo mais. Sim, entendi. Quando a gente fala em perfeição, na sociedade que a gente está hoje em dia, logo a gente já se remete ao que a mídia expõe, né? E quando a gente fala assim, num corpo perfeito ou bonito, querendo ou não, o nosso pensamento já vai meio no automático, né? Mas alguém aí tem alguma visão de corpo perfeito? Qual a primeira visão que vem de cara? Bom, isso depende de pessoa para pessoa, né? Mas Sim, seguindo no exemplo aí da Eduarda, quando falam assim, é isso, né? Das mulheres de capa de revista de moda, como por exemplo, até revista de produto mesmo, de cosméticos, essas coisas. As modelos que estão lá é sempre com o corpo, podemos dizer assim, escultural, né? sim. Mas e com Tanto, relação aos homens? eu já ia falar sobre isso. Sobre os homens, eu acho que mais encaixaria como, assim, quando eu falo assim, um homem perfeito, é os galanzão de novela, por exemplo, sei lá, pegar um ator da Globo aí, o Cauã Raymond, por exemplo, tem um corpo sarado, esse tipo de coisa. Sim, entendi. E vocês concordam comigo que a cada dia que passa, cada vez mais ocorre essa busca de determinados atributos para a gente se encaixar nos padrões de beleza, para gerar uma aceitação social? Querendo ou não, é inevitável. Hoje em dia, infelizmente, é inevitável a gente não pensar assim. E a cada lugar, cada povo, a gente tem aí um padrão de beleza, né? Ou seja, costumam variar de acordo com os países, as culturas e as faixas etárias. Então, depois dessa discussão da gente aí, vocês já pararam para pensar sobre esse preconceito estético que a gente enfrenta todo dia? Para a gente começar, e para quem não sabe, o preconceito é um julgamento formado antecipadamente, caracterizado principalmente por não ter lógica ou fundamento crítico, que é quando a gente se trata do preconceito aí. E se tratando da estética, esse preconceito estético, ele está um pouco mais relacionado aí com a discriminação das pessoas que, a princípio, não se encaixam num padrão de beleza pré-estabelecido. Por que a gente tem um padrão de beleza imposto e um preconceito para quem não se encaixa nesse padrão? O que vocês me dizem? Sobre isso, eu acho que é por causa que, assim, quando uma pessoa que, por exemplo, que fica impondo um padrão de beleza e de estética, vê alguém que se veste diferente dela, por causa que o diferente acaba que incomoda. A pessoa vê alguém, por exemplo, uma pessoa que segue um padrão e vê uma pessoa que não segue o padrão dela, ela fica incomodada com aquilo. Aí pra ela tá se vestindo mal, mas na verdade isso não é o que acontece, né? É isso que eu ia entrar na discussão, porque quando você vê um corpo que não é magro, com pernas finas, barriga e abdômen definido, seios fartos ou pequenos, essas coisas, parece que é uma coisa que incomoda muito os olhos das pessoas, porque não é o que elas estão acostumadas a ver. Eu falando como uma pessoa que não tem o corpo padrão imposto pela sociedade, assim, e sigo mulheres que também possuem um corpo
parecido, elas batem muito na tecla de que as pessoas estão acostumadas a ver pessoas acima do peso e escondendo o corpo delas. E aí, quando aparece, por exemplo, uma mulher gorda de biquíni na praia, elas acham feio e ridículo e começam simplesmente a atacar, porque para elas isso é nojento e o corpo fora do padrão não tem nenhum tipo de atributo bom, sabe? E principalmente ligam tudo à saúde. Parece que as pessoas não entendem que biotipos também fazem parte da constituição do corpo humano. Sim, sim, muito sim. E é aí que a gente começa a ver o preconceito, né? Em todo canto. Quando a gente fala em preconceito, a gente logo já se remete que nem a discussão puxou agora, para o corpo esbelto e para o corpo um pouco acima do peso. Mas temos aí preconceito de todos os lados, de todas as características físicas de um corpo. Então, para aquelas pessoas que têm que olhar com isso, se olhar no espelho, lidar com isso todo dia, né, com esse preconceito aí, ao se olharem não conseguem ter aí uma boa autoestima, não conseguem se sentir amados o suficiente, satisfeitos ou felizes consigo mesmos, né? E é aí que pode acarretar em alguns distúrbios, como, por exemplo, aí os distúrbios alimentares, que um exemplo aí é a bulimia, distúrbios de imagem, como, por exemplo, você tá magérrima e na hora que vai se olhar no espelho você se enxerga acima do peso. E até os transtornos psicológicos aí, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Dando continuidade aqui, Por vocês nada. falaram no início da aula de um padrão, né? Que geralmente era o quê? Justamente as modelos, as pessoas com um corpo mais longilíneo, né? No entanto, pessoal, como vocês podem ver, essa é uma pintura da Idade Média. E está ressaltando claramente uma pessoa um pouco mais gordinha do que a segunda imagem aqui, né? Ou seja, para aquela sociedade, naquele momento, o padrão de beleza era outro, né? Não era uma pessoa magrinha, longilínea, era uma pessoa um pouco com mais massa corporal, né? Isso também vale para os homens. Na Grécia Antiga, por exemplo, o corpo ideal era o corpo desse rapaz da segunda imagem segurando essa barra. O corpo atlético, representando a virilidade, né? Capacidade de fertilidade, a saúde, né? No entanto, também, assim como as mulheres, um corpo um pouco mais gordinho, diferentemente da primeira imagem aqui, também era visto com bons olhos, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Cada padrão está localizado em uma região e em uma parte do tempo. Ou seja, isso vai ser modulado de acordo com o que o tempo for passando, né? Aí tem uma reflexão que a gente trouxe aqui também. Qual será o próximo padrão corporal imposto pela sociedade? Será que isso vai mudar? Será que não vai ser essas pessoas atléticas, fortes, longilíneas que temos hoje? Eu, particularmente, acho que sim. Um exemplo disso. Não sei vocês, mas eu vejo bastante no Instagram questão agora aparecendo modelos plus size. Que algum tempo atrás isso era inimaginável, né? Só aquelas mulheres bem magrinhas, longilíneas. Agora não. Os modelos plus size são aquelas modelos um pouco mais gordinhos. Querendo ou não, na adolescência, na idade que vocês estão, talvez algum de vocês apresentem esse caso ou conheça alguém que possa apresentar alguns sintomas desse aqui para vocês saberem como lidar, tá bom? O primeiro deles é a vigorexia, que está voltado mais à questão de um atleta, uma pessoa que treina muito tempo. Ela tem um corpo muito grande, muito forte, no entanto, ela se enxerga pequena. O que ela busca fazer? Meios ergogênicos, né? No caso, os esteroides anabolizantes, podem pagar um preço a longo prazo muito alto, né? As pessoas apresentam uma grande preocupação com o seu corpo para fazer a utilização desses meios. Treino a todo momento, isso pode levar à falta de interação social, né? Pode causar um estresse psicológico da pessoa muito grande. Um outro ponto é a anorexia. A Tamires falou um pouquinho dela também. Está bem mostrado nessa imagem aí. Uma mulher ou um homem, né, que tem um corpo bem magro já, só que ela se vê bem acima do peso e ela busca emagrecer totalmente,
para tentar se enquadrar, tentar se aceitar. O problema é que a pessoa com anorexia ela não se alimenta direito. Logo, uma gripe que ela pegue, por exemplo, pode ser fatal. Porque ela não tem sistema imunológico, ela não tem defesa corporal, entendeu? Então, é muito preocupante e é mais comum do que a gente imagina. E, por fim, né, dessas questões, desses transtornos, pessoal, esse aqui eu acho um pouco difícil, porque às vezes você não sabe que a pessoa aparenta fazer o uso da bulimia. O que é isso, pessoal? É o ato de forçar o vômito ou usar laxantes. Né? Por que as pessoas fazem isso? Elas têm uma imagem corporal que, eu vou engordar, eu preciso emagrecer de qualquer forma. Aí o que elas fazem? Fazem isso de forçar o vômito para não reter aquelas calorias, né? E assim, eu acho importante vocês observarem cuidadosamente esses casos, porque pode ser alguém próximo a vocês, entendeu? Que faça esse ato, até algum de vocês aqui, e entender os riscos. E a partir disso daí, buscar uma solução, buscar uma ajuda, né? Eu acho que ninguém pode enfrentar tudo sozinho. E como citado tanto pelo Tamires quanto pelo Vinícius, é a mídia, né, que interfere, que faz a gente entrar nesses padrões meio surreais. E como que a mídia doutrina a gente, de certa forma? Ela utiliza a moda, né? Ela, que é o agente doutrinador dela. E por meio das redes sociais. Por exemplo, no Instagram. No Instagram você vê uma pessoa lá com um corpo lindo, maravilhoso, com tipo assim, mostrando que a vida dela é muito boa por causa disso, assim, assim, assado, mas a gente não vê o por trás do Instagram. Enquanto tá lá, ela tá parecendo feliz, a gente não vê o quanto ela passou para chegar no corpo que tá. Aí ela passa como o Vinícius entrou muito nos problemas físicos, entra também, a gente pega também um pouco dos problemas psicológicos, onde elas, por mais que esteja com aqueles corpos dentro dos padrões, elas não se sentem bem e por fora das câmeras ali ela tá muito mal, né, psicologicamente e fisicamente, né? Esses problemas psicológicos gera no adolescente. Por que eu falo no adolescente? Eu falo no adolescente principalmente pelo fato do adolescente querer uma aceitação maior que nas outras faixas etárias. E, e isso tira muito a perda de individualidade do adolescente. Ele cria uma imagem distorcida, como citado pelo Vinícius, um sofrimento psicológico, a autoestima dele ele fica com a autoestima bem para baixo, como citado pela Tamires, onde ele não se sente mais, ele não se sente pertencente à sociedade. Aí aqui a gente tem conceitos, né, de como o corpo deveria ser. O corpo deveria ser saudável, deveria ter uma valorização maior cultural, valorizar o individual, e o corpo devia ser cuidado. E atualmente, né, o corpo é visto como um instrumento de trabalho, vivido de aparência, uma valorização da aparência, mas não uma valorização saudável, né? Uma valorização mais padronizada, como a gente citou. São dicas, né, de como a gente pode quebrar esses padrões de beleza. E como que a gente quebra eles? Trabalhando a aceitação, né, que é o primeiro passo. Entender que a diversidade é uma coisa normal, que você não deve se encaixar nesses padrões. Mostrar, né, que as sociedades e as redes sociais não relatam a realidade, ela mostra o tempo momentâneo e que a quantidade de like não define a gente. E aproveitar que eu tô falando demais, eu vou falar também. Eu gostei bastante porque trouxe um assunto, né? Trouxe uma pauta que tá muito presente hoje em dia, que muitas vezes são isso é muito pouco falado. E se é falado é uma coisa extremamente básica. Então, até a questão dos alertas à saúde que vocês também trouxeram, que pouca gente conhece. Já teve casos de eu passar isso para amigas minhas porque elas não sabiam o que era e devia ser falado isso. Mas o pessoal se preocupa em vai, fica aí perfeito, sabe? Mas eu gostei muito, muito mesmo.